a Revolução de Fevereiro de 1917. Primeiro, assim, um ponto importante, né, que vai dar o pontapé inicial para a Revolução Russa de 1917 foi a crise do pão e a greve de fevereiro em Petrogrado. Esse evento ele marca o início de tudo porque milhares de mulheres trabalhadoras, exaustas pela fome, pelas longas filas por pão, elas irão sair às ruas em protesto. E esse movimento rapidamente irá se expandir, ou seja, irão se juntar a elas os operários de fábricas. E em poucos dias a greve chega ao número de mais de 200 mil trabalhadores em greve. Então, esse evento ele é fundamental, que eu poderia até definir como a crise do pão, né? E as greves de fevereiro são fundamentais para a revolução que irá ocorrer. E o Nicolau II, né, tentando reprimir os protestos, ele ordena o quê? Que as tropas abrissem fogo contra os manifestantes. Portanto, dessa vez, os soldados, né, de maioria camponesa, também descontentes com a guerra, Primeira Guerra Mundial, recusam a obedecer. E unidades inteiras do exército em Petrogrado se amotinam, matando oficiais e se juntando ao povo, o que selou o destino do czarismo. Então, o plano de fundo da insatisfação, né, no calor da hora, ou seja, né, às vésperas da Revolução, foi a escassez de alimentos, o cansaço com a Primeira Guerra Mundial. As mulheres tiveram um papel definitivo. Por quê? Porque muitas dessas mulheres eram chefes de família e elas estavam sendo atingidas pela fome, pela escassez de suprimentos e tiveram que se mobilizar para lutar por pão. E a faísca será as mulheres do setor têxtil, que elas irão decidir protestar, o que irá dar início a essa reação em cadeia, juntando-se a elas os outros operários e também os militares. Uma curiosidade importante sobre o estopim da Revolução é que a greve das mulheres é que dá início, se comemora essa greve na história, né, aqui no Ocidente, que é o Dia Internacional da Mulher. Aqui no calendário gregoriano, que é o do Brasil, é o 8 de março. Portanto, ocorreu no dia 23 de fevereiro de 1917 no calendário juliano. Nessa manifestação, né, das mulheres, elas gritavam pão e a baixa guerra. E aí, em 2 de março de 1917, o czar Nicolau II, ele irá abdicar. Como ele estava sem o apoio de generais, e a capital já estava totalmente fora do seu controle, ele até tenta, na verdade, né, antes disso, antes de abdicar, em um vagão de trem, passar o poder para o seu irmão, o Grão-Duque Miguel. Mas este recusou e essa recusa pôs fim a um reinado de 300 anos da dinastia Romanov. Portanto, classe, com a abdicação do czar, né, ou seja, paralelo a isso, irá formar um governo provisório, né, formado por líderes liberais da Duma, que era o parlamento, como Alexander Kerensky, que ele inclusive desejava continuar a guerra e estabelecer na Rússia uma república democrática. E do outro lado, disputando o poder, está o Soviet, que eram os conselhos operários, né, das fábricas, o de Petrogrado, o mais importante deles e mais poderoso, que tinha inclusive uma enorme influência popular,
que tinha outros interesses, né? Ou seja, aprofundar as transformações sociais, as reformas sociais no Império Russo. E ideias, inclusive, socialistas, ou seja, de implantar mesmo, defendiam o socialismo para a Rússia. Por isso que o governo provisório, que é esse governo liberal, dominado pela Duma, né, liderado por Alexander Kerensky, ele é chamado de a fase liberal da Revolução Russa. Por isso que se faz a divisão, o governo, a Revolução de Fevereiro e depois a Revolução de Outubro. Então, de outubro. Então, o governo ele vai tentar, não vai conseguir, mas ele vai tentar, né, fazer uma transição democrática para a Rússia. Uma elite liberal da Rússia tentará, né, conduzir a Rússia para essa transição democrática. Portanto, o governo, como ele tinha inicialmente uma composição majoritariamente burguesa e liberal, né, como o príncipe George Lvov, e o primeiro-ministro, né, e ministro das Relações Exteriores, o Pavel Milyukov, o governo ele acabou se baseando, né, a sua legitimidade na herança legal do antigo regime. E tentando, né, se manter e estabelecer uma república democrática parlamentar. Mas essa primeira composição desses líderes da Duma estatal, que são os majoritariamente burgueses e liberais, não irão conseguir os seus propósitos. E o que ocorre é que o poder dual, né, o Divoevlast, né, em russo, que dava entre os liberais, né, essa disputa entre a elite liberal e os soldados e os operários, vai acabar criando um governo paralelo. Então tem o governo oficial, né, que é o governo provisório. Ele se tornará apenas um poder formal. E o poder paralelo do Soviet de Petrogrado e também de deputados e operários, que é formado de deputados, né, de operários e soldados que emergiam da base da pirâmide, né, social da Rússia, com forte lealdade às massas e também do exército, acaba buscando a aprovação do Soviet para todas as suas decisões importantes. Então, o governo provisório, na verdade, ele está submisso, ou seja, né, ele reconhece a autoridade do Soviet. E isso acaba criando uma situação em que paralisa o Estado, porque o governo provisório ele depende do Soviet para dar continuidade às suas políticas. Algumas medidas que serão tomadas ainda no governo provisório. Algumas, as liberdades civis, como liberdade de imprensa, de reunião, anistia política para todos os presos políticos, inclusive o Lenin e o Trotsky, né, que estão exilados, eles são anistiados, irão retornar para o Império, para a Rússia. Abolição da polícia czarista, a Oklarna será dissolvida. E reconheceu a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, ou seja, eliminando a discriminação por religião e também por etnia. Já nas questões econômicas, o governo provisório será totalmente limitado. Ele vai estabelecer, né, a jornada de trabalho de 8 horas, ele vai reconhecer o direito da organização sindical, mas na questão da terra, lembrando que o Império Russo era composto principalmente por camponeses, será um fracasso. Ou seja, o governo não realizou uma reforma agrária radical. Então, a decisão, na verdade, do governo provisório foi adiar a redistribuição da terra para uma futura Assembleia Constituinte.
Imagine como ficaram frustrados os camponeses. E na política externa, um outro erro, né, fundamental, não é um erro, né? A política do governo provisório foi essa, a continuação da guerra, que era totalmente impopular e acabou sendo, na verdade, o motivo da sua queda. E nas relações diplomáticas, o governo provisório procura se aproximar da França, da Inglaterra, para poder obter um apoio internacional, mas a falha central do governo provisório acabou sendo a sua incapacidade de resolver os 3 problemas mais urgentes da Rússia. Paz não tirou a Rússia da guerra. Terra não fez a reforma agrária. E pão não melhorou de fato as condições sociais da população russa. Não diminuiu a desigualdade social, né? Ou seja, não enfrentou os problemas cruciais para que o seu governo pudesse ser bem sucedido. Isso acabou fortalecendo quem? Os bolcheviques, que tinham uma mensagem muito mais radical e direta, que foi ganhando força. Então, a Revolução Menchevique, né, que foi a Revolução de Fevereiro, ou também chamada de Branca, teve como seus líderes Lvov e Alexander Kerensky. Foi uma revolução parlamentar, uma revolução da Duma, né, formada por uma elite liberal burguesa. Em vários aspectos, podemos concluir que foi uma revolução burguesa. Teve como resultado a queda do czarismo, né, do governo czarista. E neste período, na Revolução de Fevereiro, teve uma forte oposição ao governo menchevique, como já disse anteriormente, pelo aquilo que ele não fez. De tudo, o que mais pesou foi a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos então o que? A Revolução de Outubro, a tomada do poder pelos bolcheviques. Então, devido à fragilidade do governo provisório, que não conseguiu atender às demandas sociais, né, mais urgentes da população, paz imediata, reforma agrária e fim da fome, ocorre a ascensão dos soviets, que são os conselhos de trabalhadores, soldados, camponeses. E o soviet de Petrogrado, onde os bolcheviques de Lenin, né, conquistaram a maioria. Então, com o retorno de Lenin, devido à anistia, né, daqueles que tinham sido acusados de cometer algum tipo de crime por isso, estavam sendo perseguidos pelo regime czarista, então Lenin retorna do exílio em abril de 1917 e divulga o que? As suas teses de abril. Olha o lema: pão, né, paz, pão e terra. Então ele defendia a imediata derrubada do governo provisório e todo o poder aos soviets. Então, em 25 de outubro de 1917, 7 de novembro no calendário gregoriano, Vladimir Lenin, o líder ideológico e político dos bolcheviques, junto com Leon Trotsky, que era o chefe militar, chefe do Comitê Militar Revolucionário e responsável também pela insurreição, somado ao Exército Vermelho, que são as forças armadas bolcheviques, planejaram a insurreição e a executaram de forma precisa, sem grande resistência. Trotsky vai coordenar a ocupação, né, de pontos estratégicos em Petrogrado, e os soldados bolcheviques e a Guarda Vermelha irão assumir o controle de pontes, correios, ferrovias centrais, telefônicas e, por fim, o Palácio de Inverno, a sede do governo provisório. Irão prender os ministros do governo. Isso marca o fim da insurreição e a tomada do poder. Quais foram as primeiras medidas tomadas por Lenin após a Revolução de Outubro? O novo governo bolchevique, chamado Conselho dos Comissários do Povo, irá agir muito rapidamente para consolidar o seu poder. Decreto sobre a paz. A Rússia vai assinar um armistício com a Alemanha, que é o Tratado de Brest-Litovsk, tirando a Rússia da Primeira
Guerra Mundial, em 1918. Depois, o decreto sobre a terra. Então, só para concluir, né, o lema da paz foi cumprido. Depois, um decreto sobre a terra. Todas as terras da nobreza, da igreja e do Estado foram expropriadas e distribuídas entre os camponeses. A promessa de terra foi cumprida. Decreto sobre os pães. O novo governo nacionalizou os bancos e instituiu o controle operário sobre as fábricas, buscando resolver a crise de abastecimento e a fome. Acabou também cumprindo a promessa do pão. Isso terá, queridos estudantes, um impacto social, um impacto político muito grande no povo russo. Então, o governo ele vai declarar, né, o direito à autodeterminação dos povos do antigo Império Russo. Irá controlar todos os meios de produção, passarão a ser estatais. E uma coisa importante também, que todas as dívidas estrangeiras do antigo regime foram canceladas. Mas não foi tão simples assim. Aí vocês dirão, professor, está concluída a revolução? Não. Para a consolidação do poder dos soviets, ou, né, dos comissários do povo, ou dos bolcheviques, será necessário vencer a guerra civil. Porque havia uma forte resistência anti-bolchevique. Então, as medidas radicais dos bolcheviques irão causar uma grande oposição de quem? Monarquistas, liberais, socialistas moderados e também de potências estrangeiras. Então, de 1918 a 1922, ocorrerá a Guerra Civil Russa, um conflito entre o Exército Vermelho bolchevique e o Exército Branco, que eram forças anti-bolcheviques. E é nesse período que irá surgir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque com a vitória na Guerra Civil, como consolida o poder bolchevique, acaba levando à formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Só para efeitos comparativos, na Primeira Guerra Mundial morreu aí por volta de 1.811 russos e 1.500.000 civis russos, tá? Totalizando aí mais de 3.311.000 mortes de russos na Primeira Guerra Mundial. Na Guerra Civil morreu por volta de 1 milhão de militares, mas entre 8 e 10 milhões de civis. Então foi uma guerra bárbara. Então, o total estimado é de 9 a 11 milhões de pessoas mortas, né, na Guerra Civil Russa entre 1918 e 1922. Ou seja, três vezes mais, podemos dizer, do que morreu de russos durante a sua participação na Primeira Guerra Mundial. Então, a Guerra Civil, ela demonstra que não havia uma coesão social na Rússia de fazer a transição direto para o socialismo, sem passar por uma construção, né, de um capitalismo, de uma sociedade liberal democrata. Só comecei a falar, qual era a diversidade de oponentes, né, no contexto da Guerra Civil Russa? Havia muitos monarquistas que defendiam a monarquia russa, conservadores, liberais e socialistas moderados, né? E também os proprietários de terras também, que tinham sido expropriados, perderam todas as suas terras, também reagiram contra vão fazer parte, né, dessa oposição ao bolchevismo. E inclusive anarquistas e nacionalistas, que eles lutavam contra o controle de Moscou. Só para concluir, importante sobre a Guerra Civil Russa, né, que o Exército Vermelho, os bolcheviques, né, liderados por Leon Trotsky, será transformado de uma milícia desorganizada em um exército disciplinado e
eficaz, né, com unidade de comando, e também que irá controlar as áreas mais industrializadas da Rússia, ou seja, o coração da Rússia, sem contar que terá o apoio da população camponesa. Quais foram as estratégias dos bolcheviques ou do Exército Vermelho para vencer a Guerra Civil? Recrutamento obrigatório, terrorismo de Estado por meio da Tcheca e uma propaganda eficiente que prometia pão, paz e terra. Já o Exército Branco dos contra-revolucionários teve muitos comandantes, né? O Denikin, o Kolchak, o Wrangel. A principal desvantagem era a unidade ideológica. Como eu disse, tem monarquistas, liberais, socialistas moderados, anarquistas. Então, como não tinha uma unidade nem ideológica nem militar, então faltou a coordenação. Inclusive um programa político de apoio popular, como tinha os bolcheviques. Então, a Guerra Civil, ela tem duas fases. A primeira fase, que vai de 1918 a 1919, o Exército Branco, com apoio estrangeiro, obterá várias vitórias iniciais, né? Inclusive vai cercar o território bolchevique por 3 frentes e chegou a ameaçar Petrogrado. Portanto, há uma reação bolchevique ao ataque das forças de Kolchak no leste, né, de Denikin no sul e Yudenik no norte, que tentaram avançar sobre o território bolchevique. Quem irá liderar essa reação bolchevique? O Trotsky. Ele vai reorganizar, na verdade vai se reorganizar, né, e vai começar a repelir os ataques usando o que? A ferrovia Transiberiana. Por quê? Porque ele conseguia mover rapidamente suas tropas por meio da Transiberiana. Já na segunda fase, o Exército Vermelho consegue esmagar, né, entre 1920 e 1922, as forças brancas. E também a intervenção estrangeira vai ser cessada e diminuiu seu apoio aos brancos. Então, a derrotada, né, as forças de Kolchak na Sibéria, e também com a expulsão das tropas de Wrangel na Crimeia. Um outro ponto importante foi a revolta do Kronstadt, né, de 1921, em que marinheiros que haviam sido heróis da Revolução de Outubro se rebelaram contra o autoritarismo bolchevique, pedindo soviets sem bolcheviques. Portanto, essa revolta será brutalmente esmagada. Houve intervenção estrangeira durante a Guerra Civil Russa. As potências da Entente, França, Reino Unido, Estados Unidos e Japão, interviram militarmente na Rússia. O principal motivo era a expansão do comunismo, né? E tinha um interesse, então, em retomar o antigo governo russo, inclusive de reabrir a frente oriental contra a Alemanha, né? Portanto, essa intervenção será limitada, mas ela vai acabar prolongando o conflito e serviu como propaganda contra os bolcheviques, né, que usaram para se apresentar como defensores da soberania russa. Quais foram as consequências da Guerra Civil Russa? Primeiro, o custo humano. 11 milhões de pessoas foram, uma estimativa, né, entre 9 e 11 milhões de pessoas que teriam sido mortas. A maioria civis, como eu já disse anteriormente. Morreu de fome, morreu por doenças como tifo e também foram executadas. Uma outra consequência foi a centralização do poder, ou seja, a guerra consolidou o poder dos bolcheviques e a ditadura do proletariado tornou-se uma ditadura do Partido Único, eliminando qualquer oposição. A formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, inclusive centralizando o poder em Moscou. A economia de guerra, ou seja, o período de guerra levou ao comunismo de guerra, que foi uma política econômica que envolvia o confisco de grãos dos camponeses para alimentar o exército e as cidades. Isso vai acabar gerando, pessoal, uma grave crise de fome.
e o terror vermelho, como ficou conhecido, ou seja, a guerra legitimou o uso do terror como ferramenta de controle político, com a Tcheca executando dezenas de milhares de pessoas que eram consideradas inimigos da Revolução. E de 1917 a 1924, então, ocorrerá o governo Lenin e a consolidação do poder bolchevique. Então vamos falar agora sobre o governo Lenin. O governo de Vladimir Lenin, iniciado com a Revolução de Outubro, vai transformar a Rússia em um estado de partido único. E o Lenin querá lançar as bases daquilo que virá a ser a União Soviética. Então o seu governo ele pode ser dividido em dois períodos principais. A fase do comunismo de guerra, né, durante a Guerra Civil, e a nova política econômica, a NEP. A nova política econômica, ou NEP, implementada por Lenin em 1921, foi uma resposta pragmática à crise econômico-social que a Rússia enfrentava após anos de guerra civil. E a política do comunismo de guerra, né, que confiscava a produção dos camponeses para alimentar o exército e os soldados, né? Então, a NEP, a nova política econômica, ela marca um recuo temporário do controle total do Estado sobre a economia. Ou seja, haverá uma liberalização controlada do capitalismo e da iniciativa privada que será liberalizada na Rússia, mas de uma forma muito controlada. O objetivo era revitalizar a economia, principalmente a agricultura, né? Porque a Rússia estava passando por um período de fome generalizada. E assim, a pergunta que você tem que se fazer é: por que a NEP foi necessária? Principalmente porque depois do governo, após, né, a Revolução de Outubro de 1917, a Rússia entrou em uma brutal guerra civil, certo? O governo bolchevique, liderado pelo Lenin, vai implementar o chamado comunismo de guerra. Como já disse anteriormente, o confisco, né, dos grãos camponeses, a nacionalização da indústria, a abolição do comércio privado. Ou seja, a ideia é simples: vencer a guerra, né? Direcionar todos os recursos para o esforço de guerra. Então, embora o comunismo de guerra tenha ajudado na vitória bolchevique, ele vai devastar a economia da Rússia. A produção tanto agrícola como industrial vai despencar. E esse confisco de alimentos não só gera fome, como também revoltas camponesas. Então essa falta de bens básicos levou a um mercado negro florescente. Ou seja, a culminação da crise foi o levante de Kronstadt, de 1921, que será, né, a revolta dos marinheiros contra o regime bolchevique. Isso vai chocar o Lenin e o convenceu da necessidade de uma mudança drástica. Então ele vai implementar a nova política econômica, né? Ou seja, vai dar um passo estratégico, um passo para trás, mas estratégicos. Assim, resumindo, quais eram os pontos principais da nova política econômica da NEP de Lenin? O fim da requisição de grãos, a permissão do comércio privado, o controle estatal das indústrias mais importantes, ou seja, dos setores chaves da economia, e também a reintrodução do dinheiro e do crédito, facilitando aí, né, investimentos e as transações econômicas. Então, a NEP de imediato ela será um sucesso. A produção agrícola e industrial se recupera, a fome diminui, a economia se estabiliza e, com isso, as tensões também diminuem. Portanto, a NEP permitiu o surgimento dos NEPmen. O que são os NEPmen? Os pequenos empresários e comerciantes que acabou se beneficiando do novo sistema. Isso vai causar alguns desconfortos a alguns bolcheviques,
que viam a nova classe como uma ameaça aos ideais socialistas. E após a morte de Lenin, em 1924, a NEP se tornou um ponto de debate na luta pelo poder. Stalin, tanto que ao consolidar o seu poder, considerou a NEP inadequada para os planos de industrialização acelerada da União Soviética. E logo, né, na primeira oportunidade, em 1928, ele encerrou a NEP e ele vai começar os planos quinquenais, uma política de coletivização forçada da agricultura e industrialização maciça sob o controle total do Estado, marcando então um retorno à economia planificada, né, ou planejada pelo Estado. Então, fazendo aqui uma pequena síntese, né, sobre esse período, né, a participação do Lenin na Revolução e depois enquanto governante, né, durante o seu governo. Abril de 1917 ele retorna à Rússia, né, com as teses e publica as teses de Abril, né, Paz, Pão e Terra. Em 1917, com a Revolução de Outubro, os bolcheviques tomam o poder. Em 1917, Lenin assina o decreto sobre a paz e o decreto sobre a terra. Em 1908 começa a Guerra Civil Russa, que vai até 1922. Em 1918, ele assina o Tratado de Brest-Litovsk e retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Em 1908 a 1921, ele implementa o comunismo de guerra, fundamental para vencer a Guerra Civil Russa, os bolcheviques. Em 1908, ele faz a mudança da capital de Petrogrado para Moscou. Em 1921, ele dá início à nova política econômica, que é esse um passo para trás, ou seja, permite, né, pequenos negócios capitalistas para que a economia se recuperasse. Em 1922, acontece a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Em 1922, o Lenin tem o seu primeiro AVC. E entre 1923 e 1924, a saúde, né, do Lenin vai se deteriorando. E começa então a luta pelo poder entre os líderes bolcheviques. E em 21 de janeiro de 1924, o Lenin morre. Então, entre as medidas de Lenin mais importantes, fazendo aqui um checklist, nós temos as nacionalizações dos bancos e indústrias, a reforma agrária, as terras se transformam em propriedades estatais, o Tratado de Brest-Litovsk, a saída oficial da guerra, a primeira Constituição Socialista será escrita e promulgada em 1918. Consequência da Constituição, nós temos a Guerra Civil de 1918 a 21, mencheviques, mais potências estrangeiras, mais versus os bolcheviques, exército branco contra o exército vermelho. Portanto, a resistência bolchevique ela se efetiva, né, pelo exército vermelho. Lenin adota o comunismo de guerra, 1.500.000 de mortos, vitória dos bolcheviques. Consequência da vitória dos bolcheviques, que eu não disse até agora, é que a Inglaterra e França farão um bloqueio econômico à Rússia. A NEP, que foi o plano que irá vigorar na Rússia de 1921 a 1928, que era um plano, né, de recuperação econômica da Rússia após a Guerra Civil. Era um modelo híbrido, né, entre capitalismo e socialismo, pequenas propriedades, mais comércio, mais controle estatal. O lema era dar um passo para trás para dar 2 passos à frente. E teve um resultado positivo, como a recuperação dos setores de base da economia e a reaproximação diplomática com a Inglaterra e com a Alemanha. E aí, então, concluindo o governo Lenin, falando um pouco sobre a morte de Lenin e a sucessão, a doença, o Lenin teve vários derrames, isso acabou afastando ele, né, do poder, por fim acaba levando ele à morte. No testamento do Lenin, antes de morrer, Lenin escreveu um testamento onde ele alertava o partido sobre os perigos de Stalin, pedindo que ele fosse removido do cargo de secretário-geral. Ele critica não só Stalin, tá? Muitos outros líderes. E a luta pelo poder se dá entre Trotsky e Stalin.
Portanto, né, com a ascensão de Stalin, usando a sua posição de secretário-geral, consegue manobrar e isolar seus rivais. Ele acaba formando alianças temporárias para derrotar o Trotsky. Em seguida, ele traiu seus próprios aliados. Stalin ignorou, né, o testamento de Lenin e gradualmente consolida o seu poder e se torna um novo ditador do país. Só para comentar, porque normalmente não se comenta, sobre a Constituição de 1918, que é a primeira Constituição socialista, né? É conhecida como a Constituição da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Foi a primeira Constituição do novo Estado bolchevique. Tinha como objetivo consolidar a vitória da Revolução de Outubro. Suas principais características todo o poder pertence aos trabalhadores, legalizava a expropriação de terras da nobreza da igreja, negava direitos políticos à burguesia e aos clérigos, estabelecia o Congresso dos Soviets como poder supremo. Neste período serão escritas duas constituições antes do governo Stalin, que é a Constituição de 1924, segunda Constituição Socialista. E o principal objetivo era formalizar a criação da União Soviética, aprofundar os princípios socialistas, estabelecer uma estrutura federal para a URSS, unir a Rússia com outras repúblicas, Ucrânia, Bielorrússia, Transcaucásia, definir os poderes do governo central em Moscou, reafirmava o poder dos trabalhadores e a ditadura do proletariado. E, embora, né, estabelecesse um sistema federal, o poder real estava concentrado no Partido Comunista. E só falando sobre as instituições neste período, né, que irão se organizar na União das Repúblicas Soviéticas e na Rússia, a instituição mais poderosa era o Conselho dos Comissários do Povo, que era o órgão executivo. Depois viu o Congresso dos Soviets, que eram os delegados eleitos pelos soviets locais e regionais. Depois, abaixo, viu o Comitê Executivo Central, que eram os membros eleitos pelo Congresso dos Soviets. Depois tinha o Partido Comunista Russo, que era bolchevique. Depois tinha a Tcheca. A Tcheca, pessoal, mais tarde vai se tornar a KGB, tá? Que era uma polícia secreta. O objetivo principal da Tcheca era combater a contra-revolução. E o Exército Vermelho, que serão as Forças Armadas. Então, essa era a estrutura de poder, né, os órgãos e instituições que irão governar a Rússia. E falaremos agora, então, sobre a disputa pelo poder. Trotsky ele defendia a revolução permanente e a expansão mundial do socialismo, enquanto que Stalin ele defendia que era possível sim um socialismo em um só país, e ele defendia a estabilização do socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o seu programa político, né, acabou vencedor. Então a vitória será de Stalin, que inclusive acabará com a NEP, né, a nova política econômica. E aí, um pouco antes, né, de acabar com a NEP, que só acaba em 1928, ele, em 1924, que vai até 1953, teremos a era Stalin. Só para concluir e falar mais um pouquinho, para o Trotsky, né, que defendia a revolução permanente, a revolução socialista ela não poderia sobreviver na Rússia sozinha. Ela precisaria espalhar globalmente. Então a URSS ela deveria investir na exportação da revolução, apoiando movimentos comunistas em outros países. Então defendia a industrialização acelerada e o fim da NEP, priorizando a indústria sobre a agricultura. Já o Stalin, ele defende o socialismo em um só país. Ele fala, ele vai defender que é possível sim, que é possível e necessário construir um Estado socialista forte e próspero na Rússia, sem depender de uma revolução
mundial. E que a prioridade, né, do novo governo deveria ser estabilizar e fortalecer, ou seja, consolidar o socialismo na Rússia. Ou seja, internamente, né? Antes de qualquer, vamos por assim, aventura no revolucionária no exterior. E embora o Stalin inicialmente ele vai defender a NEP, né? Logo depois ele irá, né, fazer uma nova política econômica, que são os planos quinquenais, e vai encerrar a NEP. Stalin ele acabou vencendo por vários fatores, entre eles que a população também estava cansada de guerras e revoluções. Então, a tese do Stalin será mais atraente para o povo russo. Ou seja, né, era muito mais atraente para o povo russo um país autossuficiente e estável do que arriscar, né, a sua segurança nacional aí se lançando em uma guerra global. E incerta, né, que poderia inclusive perder. Eu comentei, e é importante falar sobre isso, as internacionais socialistas. A Internacional Socialista ela vai ser uma organização que unia, né, os partidos e movimentos trabalhadores e socialistas de diversos países. O que? Buscando o quê? Coordenar a luta por uma revolução mundial. Ela foi fundada em 1864 por Karl Marx, que defendia o socialismo científico e a luta contra o capitalismo. Aí teremos depois uma segunda internacional, que vai fazer oposição à guerra imperialista, né, a Primeira Guerra Mundial. E depois teremos a terceira internacional, em 1919, né, vai vigorar até 1943, que tinha como o principal objetivo promover o comunismo e a revolução mundial, centralizando, né, e controlando os partidos comunistas de todos os países. Inclusive, aqui neste período, né, da Terceira Internacional, acabou virando um instrumento da política externa soviética. Quando Stalin assume o poder, né, em 1924, ele até 1927 ele vai eliminar os seus oponentes. Só para você ter uma noção, ele, usando, né, sua posição como secretário-geral do Partido Comunista, ele forma uma aliança temporária com Kamenev e Zinoviev para poder isolar o Trotsky, né, que foi o seu grande rival. Ele acaba expulsando ele do partido e o exila da URSS. E depois Stalin também vai contra a velha guarda. Depois de já derrotado o Trotsky, ele se volta contra seus antigos aliados os acusando de desvio ideológico. Ele acaba removendo eles de seus cargos e subjugando tudo ao seu controle. E para consolidação do seu poder, ele dá fim à NEP. Mas tem um motivo. O Stalin ele considerava a NEP muito lenta para a industrialização que ele queria impor. E aí ele dá início, então, aos planos quinquenais, que é o lançamento de um plano de coletivização forçada da agricultura e de industrialização maciça sob o controle do Estado. E impõe uma ditadura totalitária. Então, o poder do Stalin se torna absoluto e os expurgos constantes. Assim, Stalin, não vou entrar muito nisso aqui, mas o Stalin teve um... Qual foi o papel do Stalin durante a Revolução? Ele apoiou Lenin, por exemplo, ele ajudou Lenin a se esconder das autoridades antes da Revolução de Outubro. Ele atuou também como editor do jornal do partido, o Pravda. Ele também exerceu algumas funções burocráticas, por isso que ele acaba sendo nomeado comissário do povo para as nacionalidades, que era um cargo importante, inclusive.
Vamos falar agora sobre o período de Stalin. Primeiro, ele vai governar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1924 a 1953. Ele vai defender, né? Até ele põe o fim da NEP. Na luta pela sucessão contra o Trotsky, ele acaba vencendo com a sua tese do socialismo em um só país. Ele estabelece os planos quinquenais que vão vigorar de 1928 a 1941, que tem entre seus pressupostos a industrialização forçada e a coletivização da agricultura, embora ele vai sofrer muita resistência dos kulaks. Vocês lembram lá no começo da aula, no outro vídeo, que eu peguei e falei sobre os kulaks, que são aqueles pequenos, aqueles camponeses que enriqueceram, né? Portanto, os kulaks serão brutalmente esmagados. E isso irá gerar milhões de mortes, inclusive por fome, tá? E durante o governo do Stalin ocorrerá o grande expurgo e o terror. O Stalin, ele promove uma série de purgas. O que é purgas? Expurgos, para eliminar qualquer oposição real ou imaginária dentro ou fora do Partido Comunista. Ele irá então impor uma forte repressão contra o povo russo. Milhões de pessoas acabam presas, executadas, enviadas para os gulags. O que eram os gulags? Campos de trabalho forçado na Sibéria. E interessante, né, que neste período de forte repressão do stalinismo, oficiais do Exército Vermelho e antigos líderes bolcheviques são julgados em julgamentos espetáculos e executados. Na Segunda Guerra Mundial, ele irá assinar o Pacto Molotov-Ribbentrop, em 1939, com a Alemanha, que é o Pacto de Não Agressão, e acabará dividindo também a Polônia e o leste europeu. Portanto, com a invasão da URSS, quando a Alemanha rompe, né, o pacto, em 1941, aí a resistência soviética ficará conhecida como a Grande Guerra Patriótica, que será fundamental para derrotar o Hitler. Embora, pessoal, na Segunda Guerra Mundial, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas somadas perderam mais de 20 milhões de mortes. E de 1945 a 1953, nós teremos a Guerra Fria, o Bloco Soviético, que após a Segunda Guerra, o Estado ele se consolida, não só no controle soviético, mas ele irá ter controle sobre todo o leste europeu e irá criar um conjunto de blocos, criando um bloco, né, de estados satélites. Portanto, em 1953, ele morre, marcando aí o fim de uma era de terror e centralização política. E o Nikita Khrushchev, que será o seu sucessor, irá denunciar seus crimes e o culto à personalidade. Então, mais sobre, para nós fazermos um checklist aqui sobre o período stalinista, então ele promove a sua política econômica, que são os planos quinquenais, fim da NEP 1928, a adoção dos planos quinquenais, planificação da economia, né, em períodos de 5 anos, com o fim da economia de mercado, a Gosplan, que são centros de planejamento e distribuição. O primeiro plano quinquenal, que vai de 1928 a 1933, estímulo para a produção, ou seja, para o crescimento, né, do produto interno bruto, industrialização de base, promove a reforma agrária, os kolkhozes, né, que são as cooperativas, os sovkhozes, né, que são as fazendas estatais. Já no segundo plano quinquenal, de 1933 a 1937, tem como define o seu programa um estímulo ao consumo e ao desenvolvimento tecnológico. Já no terceiro plano quinquenal, de 1938 a 1943, esse aí ele acabou sendo parcialmente efetivado, viu, galera? Que tem como objetivo o desenvolvimento de setores estratégicos, indústria química, tecnologia de ponta, armamentos. E por que esse plano ele foi temporariamente interrompido? Por causa da Segunda Guerra Mundial.
Aí, durante o período stalinista, ele irá defender o unipartidarismo, né, no Partido Comunista da União Soviética, onde ele irá impor a sua ditadura, né, um totalitarismo de esquerda. Os opositores de Stalin serão extraditados, presos ou executados. Fim dos ideais democráticos de Lenin e de Trotsky, tá, galera? No período stalinista. E ele irá promover, então, uma espécie de um centralismo democrático. E durante o stalinismo surgirá uma elite política também conhecida como nomenclatura, que é a alta burguesia do Partido Comunista da União Soviética. Quando nós falamos sobre a propaganda stalinista, tem entre seus elementos culto ao líder, personificação do poder, né? Ele será conhecido como o Homem de Ferro, né? Utilização de meios de comunicação em massa, ele utilizará rádio, cinema e também as artes, o realismo soviético para a promoção do seu regime. Durante o período stalinista também ocorreu um fato extremamente relevante na história, que foi a Grande Fome. Também é conhecida como Holodomor, né? A fome-terror na Ucrânia. Assim, a causa do Holodomor, né, ou da Grande Fome, ou a fome-terror na Ucrânia, foi a coletivização forçada da agricultura sobre o regime de Stalin, que acabou numa das maiores tragédias humanitárias do século XX. O período de fome vai de 1932 a 1933, que é o pico mais severo. As regiões afetadas foram a Ucrânia, o sul da Rússia, o Cazaquistão, o Volga e o Cáucaso. Então, as principais causas, a coletivização forçada e a requisição de grãos e a repressão do governo que punia, né, severamente qualquer resistência à coletivização. Em termos estatísticos, o Holodomor, ou a Grande Fome do período stalinista, matou entre 5 a 10 milhões de pessoas somente na URSS. Na Ucrânia, matou entre 3, né, a 7 milhões de pessoas. Como consequência, foi o colapso agrícola, a repressão política cada vez maior, né? A fome ela foi usada como uma ferramenta para quebrar a resistência dos camponeses. Então ela foi um instrumento utilizado por Stalin. E uma transformação social, ou seja, a estrutura social do campo foi totalmente destruída com o fim da propriedade privada e o êxodo acabou causando, né, o êxodo de milhões de camponeses. Esse colapso agrícola é muito devido a essa coletivização forçada sem qualquer incentivo e a desorganização dessa política adotada foi essa coletivização forçada que o Stalin ele forçou os camponeses a se unirem em fazendas coletivas depois de ter confiscado as terras privadas. Então, esse é um outro fato marcante, né, do período stalinista. Foi esse considerado por muitos um genocídio, né? Campos de trabalho forçado, os gulags, na era de Stalin, ou seja, os gulags eles foram um sistema de campos de trabalho forçado da União Soviética, mas também um instrumento de repressão política usado por Stalin para consolidar o seu poder e construir a economia soviética. Assim, sobre os gulags, quem eram... os gulags irão existir entre 1920 e 1950, embora, né, ele continue ativo até o final da era soviética, mas em menor escala. Quem era enviado para os gulags? Prisioneiros políticos, os inimigos dos povos, né? Os kulaks incluía, né, como inimigos dos povos os chamados kulaks, que eram os camponeses ricos, que eu já falei
anteriormente, mas iam também criminosos comuns, não só presos políticos. Foi um instrumento de repressão política, mas também os gulags, eles foram utilizados para o desenvolvimento econômico, porque os prisioneiros eram usados como mão de obra escrava para projetos de infraestrutura, por exemplo, canais, ferrovias, né? Mineração, extração de madeira, até mesmo para a construção de cidades. Estima-se que morreram que milhões de pessoas que passaram pelos gulags, né, que passaram pelos gulags, passou por volta de estima-se, né, 18 milhões de pessoas, e que algumas milhões dessas pessoas aí não sobreviveram, acabaram morrendo nos campos. Então, a consequência para a história da URSS, da era stalinista, é esse terror de Estado. Foi uma verdadeira ferramenta de terror utilizado pelo regime stalinista, que acabou matando milhões de prisioneiros. E o legado foi nada mais do que a repressão em massa e o uso do trabalho forçado, que acabou se tornando uma das características mais sombrias do regime e aterrorizantes do regime stalinistas. Não podemos deixar de falar também que o crescimento econômico da União Soviética na era stalinista é um tema complexo. Primeiro porque os dados oficiais, né, soviéticos são frequentemente questionados por historiadores ocidentais. Mas é inegável que houve uma rápida industrialização, embora, né, a um custo humano, como eu acabei de dizer aqui, os gulags aqui, altíssimo, de toda a população russa, não só os que estavam presas foram enviados para os campos de trabalho. Mas houve sim um crescimento econômico de 1928 a 1953 muito importante no período stalinista. Portanto, controverso pela forma com que foi feito, pelas consequências, né, de todo o regime de uma forma em geral. Então, podemos concluir que o regime stalinista ele conseguiu obter um crescimento espetacular, embora muito concentrado, né, na indústria pesada, à custa da agricultura e do consumo. Quais foram as estratégias utilizadas pelo Stalin para se manter ao poder? Primeiro, o aparato repressivo, os gulags, né? Depois, o culto à personalidade, como, né, que ele era o herdeiro do Lênin, o pai dos povos, propagandas em artes, livros que glorificavam o stalinismo e silenciava qualquer crítica. Pelos planos quinquenais, o controle total da economia. Como secretário-geral, ele controlava totalmente o Partido Comunista. E também porque ele manipulava a história. O Stalin ele reescreveu a história para se colocar no centro dos eventos revolucionários e apagar a contribuição de seus rivais, como, por exemplo, Trotsky. Ele morre, então, em 5 de março de 1953, às 9h50, em sua dacha, né, residência de campo, em Kutsevo, nos arredores de Moscou. A causa oficial é uma hemorragia cerebral, o mais conhecido, né, como um derrame. Aí, após a sua morte, ele vai ter o seu corpo embalsamado e exposto junto ao de Lenin no mausoléu de Lenin, na Praça Vermelha de Moscou. E, no entanto, né, com o processo de desestalinização iniciado por seu sucessor, Nikita Khrushchev, o corpo de Stalin foi removido do mausoléu em 1961 e enterrado em uma sepultura mais simples, ao lado da muralha do Kremlin. E aí nós temos então o fim da era Stalin e o início aí da coexistência pacífica com o Ocidente, aí já no contexto da Guerra Fria.
Stalin teve muitas esculturas criadas, obras de arquitetura que o enalteciam na URSS, que depois todas serão destruídas. Depois que o Stalin morre, quem assume o poder é o Nikita Khrushchev, que vai governar de 1953 até 1964. Vai promover uma desestalinização, né? Entre outras coisas, ele fará um relaxamento político, né? Libertando prisioneiros, reabilitando várias das vítimas das purgas. Ele vai desenvolver a política da coexistência pacífica com o Ocidente. No seu governo ocorrerá a crise de mísseis de Cuba de 1962, que quase, né, levou o mundo à beira de uma guerra nuclear. E também irá iniciar o programa espacial que lançou o primeiro satélite e também o primeiro homem ao espaço, o satélite Sputnik, o primeiro homem, o Yuri Gagarin. Depois irá sucedê-lo no comando da URSS o Leonid Brezhnev, que ele vai desenvolver a doutrina Brezhnev, que justificava a intervenção militar em países do bloco soviético para manter o socialismo. Ele vai invadir a Tchecoslováquia em 1968, mas é um período de estagnação econômica. Ele até tenta melhorar as suas relações com os Estados Unidos, assinando um tratado de controle de armas. Ele vai invadir o Afeganistão em 1979, que vai acabar se tornando um conflito prolongado e custoso. E depois nós temos o Yuri Andropov, 1982 a 1984. Ele irá começar uma campanha anticorrupção e a ineficiência do regime. Seu governo é curto porque ele morre. Morre não, é porque ele tem vários problemas de saúde. E aí o Konstantin Chernenko, 1984 a 1985, que já é um governo de transição antes do governo do Mikhail Gorbachev. E aí também o do Konstantin Chernenko será um governo curto também por muitos problemas de saúde. Então não tem sem grandes mudanças do governo do Chernenko. Aí o Mikhail Gorbachev sobe ao poder em 1985 a 1991. Irá implantar a Glasnost, que é a abertura, né, que permitiu maior liberdade de expressão e transparência, expondo os problemas do sistema soviético, e a Perestroika, que é a reestruturação. Esse é suas duas políticas de governo, seus dois pilares dentro do seu governo. Que ele irá iniciar primeiro a Perestroika com o início de reformas econômicas para introduzir elementos de mercado na economia planificada. Em seu governo ocorre o fim da Guerra Fria e ele abandona a doutrina Brezhnev e busca uma aproximação com o Ocidente. E ocorrerá ainda em seu governo a dissolução da União das Repúblicas Socialistas. Ou seja, a sua política interna e externa, né, a perestroika, acabou levando ao colapso do sistema soviético e à dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para concluir, então, a nossa aula sobre a Revolução Russa, um pouquinho sobre a história social da Rússia, em 1985, quando o Gorbachev ele assume o poder, a Rússia está sobre décadas de estagnação econômica sob a liderança do Brezhnev. E o país está atrasado no seu desenvolvimento tecnológico em relação ao Ocidente. Então, o Mikhail Gorbachev ele se assume, né, como tendo poder e tendo como objetivo salvar o sistema socialista soviético através de reformas. Ele era visto como jovem, dinâmico, inteligente. Portanto, ele vai acabar levando mesmo ao colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre as várias políticas que ele vai fazer, a primeira é o fim da Guerra Fria e a nova política externa. Traduzindo isso, ou seja, a corrida armamentista era muito cara, né? Então ele vai assinar um tratado de forças nucleares com os Estados Unidos, né, para a redução de armas.
Fim da doutrina Brezhnev, né, essa doutrina intervencionista, né, que intervia militarmente em outros países. E nessa nova política externa que vai de 1987 a 1991 do Gorbachev, redução de armas, Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário com os Estados Unidos em 1987, esse foi assinado com Ronald Reagan, né, e o fim da doutrina Brezhnev levou o quê? A queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso dos governos comunistas no leste europeu. E quanto à crise interna e o colapso da União Soviética, ela era generalizada, não era só na Rússia, era em todas praticamente as repúblicas. Então, como havia uma crise generalizada, e com as reformas de Gorbachev e a liberdade de expressão, permitiu o quê? Que os movimentos nacionalistas nas repúblicas da URSS, como a Lituânia, Letônia, Estônia, né, como as do Báltico, e Ucrânia, pedissem o quê? Por independência. E aí ocorrerá um golpe de Estado, né, em agosto de 1991, em Moscou, na Rússia. Os comunistas, né, linha dura, insatisfeitos com as reformas de Gorbachev, tentaram tirá-lo do poder. Mas o golpe fracassa, né, e já demonstrando também a fraqueza do próprio poder central, né, que era o governo Gorbachev, que era o governo da URSS, né. E como consequência do fracasso desse golpe, né, acabou fortalecendo que os líderes separatistas. Em dezembro de 1921, os presidentes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinaram então o acordo que dissolvia a União Soviética. Gorbachev desenvolveu duas políticas fundamentais em seu governo que entrou para a história: a glasnost, que significa abertura, e a reestruturação, e a perestroika, que significa reestruturação. Vamos falar então sobre a glasnost. Simplificando, era uma política que promovia a maior transparência e liberdade de expressão na União Soviética. O objetivo era permitir que as pessoas falassem dos seus problemas e criticassem o sistema. Ela foi implementada em 1986. A censura de jornais, rádio, televisão foi reduzida. Ele abria, né, inclusive para discussão os crimes e erros do passado soviético, incluindo o terror de Stalin. Permissão para publicação de livros e exibição de filmes que antes eram proibidos. Alguns dissidentes políticos foram libertados. A população então passa a ter informações do Ocidente. E o efeito colateral foi muito diferente do que Gorbachev esperava, porque ele achava que iria ter algumas críticas, mas não que elas iriam ser tão intensas. Como consequência, né, da glasnost, o que ela expôs as falhas do sistema e enfraqueceu a autoridade do Partido Comunista. E a perestroika, a reestruturação, compõe um conjunto de medidas econômicas para modernizar a URSS. Tinha como objetivo trazer mais eficiência e também combater a estagnação econômica. Empresas estatais receberam mais autonomia para tomar decisões. Tentava, né, incentivar o crescimento do mercado e uma maior competição. As empresas privadas e cooperativas privadas foram permitidas. Outro importante na perestroika é que buscava uma reforma de preços para que refletisse o que? A oferta e a demanda, né? Ou seja, né, controlasse melhor o mercado, o equilíbrio, né, do mercado. Portanto, o efeito colateral é que essas reformas foram implementadas de forma confusa e lenta, acabou causando desabastecimento e gerando uma enorme frustração na população. A perestroika, galera, ela falhou em revigorar a economia soviética e, muito ao contrário, ao invés de revigorar, ela acelerou o colapso. E em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renuncia e também declara, né, o fim da União Soviética. Ele acabou ele ganhou, né, o Prêmio Nobel por ter ajudado a encerrar a Guerra Fria.
Ele ganhou no Prêmio Nobel da Paz de 1990. Na Rússia, ele é sempre visto de uma forma muito negativa, porque as suas reformas levaram ao fim da União Soviética e a um período de caos econômico. Somado tudo a isso, o que estava acontecendo no mundo no fim então da União Soviética? Margaret Thatcher e Ronald Reagan estavam iniciando, né, a doutrina liberal, neoliberal, né, implantando o neoliberalismo no mundo. Na Alemanha Ocidental era o Helmut Kohl. E a adoção do neoliberalismo significava o fim do welfare state, o estado de bem-estar social europeu e americano. Gorbachev, com a perestroika, a abertura econômica, a glasnost, a abertura política e transparência, acabou acelerando a falência da economia soviética, a perestroika, e colocando oposição dos militares da nomenclatura por meio da glasnost. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Uma aula longa, né? Uma aula densa, com um número muito grande de fatos, né? E dados históricos. Espero que vocês tenham gostado. Não está toda a história social russa aí. Eu sei que é uma aula densa, é pesada, é cansativa, mas quem prestar atenção e conseguirá compor toda a linha do tempo e alimentar essa linha do tempo com personagens, fatos históricos, acontecimentos, doutrinas econômicas, ideias políticas e compreenderá melhor qual a origem da Revolução Russa, né? E como foi a Revolução Russa, né? Os anos anteriores e pós-revolução, como a Guerra Civil Russa, o governo de Stalin com a NEP, o governo de Stalin, não, o governo de Lenin com a NEP e a formação da URSS, o governo de Stalin com os planos quinquenais, com os gulags, com o a grande fome, né, o Holodor, e depois alguns governos aí que sucederam Stalin a partir de 1953 e o fim da União Soviética com com o governo Gorbachev, né, que adotou duas importantes políticas, que foi a perestroika e a glasnost, que acabou levando à dissolução da União Soviética. Um abraço a todos e até a próxima aula.